Então, né, gente, começando aqui mais uma aula de Direito Administrativo, vamos ver agora, né, atos administrativos, uma matéria importantíssima para qualquer concurso, OAB, enfim. Então, é uma matéria que ela despenca, ela não cai. Então, vamos a ela. Então, conceito de atos administrativos. Lembrando, gente, que no final desse vídeo, no final do vídeo dessa matéria, eu vou disponibilizar o material para download aí, beleza? Então, seguindo aí. Toda manifestação unilateral de vontades da administração pública. O que é isso? Isso é um dos conceitos de ato administrativo, né? Então, um dos conceitos de ato administrativo é o quê? Por Elir Lopes Meirelles, ela diz o seguinte, que é toda manifestação unilateral. Por que unilateral? Porque se não fosse unilateral, seria contrato. Então, é uma manifestação unilateral por parte de quem? Por parte da administração pública, né? De vontade da administração pública. Que o quê? Agindo nessa qualidade, né? Tenha por fim imediato o quê? Adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. Impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então, Alexandre Maza nos diz assim o conceito dele. Toda manifestação expedida no exercício da função administrativa. Expedida no exercício da função administrativa com o caráter infralegal. O que é o caráter infralegal? Quer dizer que o ato administrativo ele está abaixo da lei. Ele só pode fazer aquilo que a lei manda. É um caráter infralegal. Consistente na emissão de comandos complementares à lei. Consistente na emissão de comandos complementares à lei. O que? A lei manda, o ato administrativo obedece. Com a finalidade de produzir efeito jurídico. Porque aquele ato ele tem a finalidade de produzir os efeitos jurídicos. O ato administrativo é uma manifestação expedida. É uma manifestação expedida na função administrativa. Então, o ato administrativo é uma manifestação expedida na função administrativa, com caráter o quê? Infralegal, com caráter infralegal. Então aqui, ó, de caráter infralegal, abaixo da lei, né? Com a função de complementar a lei, porque o ato administrativo é praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Então, o ato administrativo é praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei, beleza? Com a finalidade, qual é a finalidade? De produzir alguns efeitos o quê? Jurídicos, né? Que é realizar o que é melhor para a satisfação do interesse público. Então, o ato administrativo ele realiza o que é melhor para o interesse público e não para si, beleza? Para o bem coletivo, né? Então, são atos praticados pelo administrador. O que? Os atos administrativos. São atos praticados pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Então, por isso que o ato administrativo é um ato infralegal, porque ele coloca em prática os comandos da lei. Ele é um ato abaixo da lei. Aqui está a lei e aqui está o ato. Ele é abaixo da lei, ele obedece à lei. O ato administrativo ele se encontra abaixo da lei. Logo, ele é o quê? Infralegal. Veja bem, primeiro vem a lei, para somente depois vir a atuação do administrador para surgir o ato administrativo com efeito jurídico. Se você entender, né, o que é o ato administrativo, você não precisa decorar os conceitos. Então, basta você entender, né, que é muito fácil. Quando o administrador faz esse ato administrativo, ele vai ser subordinado. Então, quando o administrador faz o ato administrativo, ele vai ser subordinado o quê? Aos termos da lei. Então, o administrador ele é subordinado aos termos da lei. Ele não pode fazer nada contrário à lei. Beleza? Princípio do quê? Isso aí, princípio da legalidade. E não será livre. Logo, o ato irá possuir o quê? Umas restrições. Beleza? Porque o administrador não poderá se afastar ou ir além. Ele não pode se afastar porque é um ato vinculado. Ele não pode ir além porque é um ato discricionário daquilo que a lei permitiu. O administrador, quando praticar este ato, ele não poderá pensar no bem
e no bem-estar individual, né? O administrador ele não pode pensar em si mesmo, no bem-estar individual da família ou de terceiros. Não, e sim da coletividade. A finalidade é o bem da sociedade. Fazendo isso, estará agindo de acordo com o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, temos aí o primeiro princípio, né? Primeiro não, que a gente já viu o princípio da legalidade. Então, fazendo isso, estará agindo de acordo com o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, né? Que é praticar o ato visando o fim coletivo. Com esta supremacia, o administrador recebe algumas prerrogativas. Então, ele tem essa supremacia. Então, ele recebe algumas prerrogativas, né? Para atingir o que é melhor para o interesse coletivo. E também sofre algumas restrições, porque tem que respeitar o quê? A lei. Sofre restrições da lei, porque tem que respeitá-la. Ele não pode agir ao bel prazer, fazer o que quiser ou o que der na telha. Ele deve agir pensando no que é melhor para a coletividade, de acordo com a lei, né? Logo, o regime, ou seja, o conjunto de normas e princípios que este ato administrativo adota, é o regime de direito público e não privado. Então, o conjunto de normas e princípios que este ato administrativo adota é o regime de direito público e não do direito privado. Primeiro vem a lei, para depois vir o quê? A atuação do administrador. Lógico, sem a lei, o administrador ele não pode atuar, porque ele só pode atuar de acordo com a lei, princípio da legalidade. Ele só pode fazer o que a lei permite, autoriza, que quer dizer que o administrador atua de maneira infralegal, ou seja, abaixo da lei. Como o administrador atua abaixo da lei, ele deve seguir o quê? Os comandos da lei. Como ele atua abaixo da lei, ele deve seguir os comandos da lei. O que a lei manda ou autoriza, ele tem que fazer. Ele é subordinado à lei. Por isso sofre restrições e assim pensando no que é melhor para o quê? Para a coletividade, para o interesse público, né? Aí nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, porque agindo com essa supremacia, serão ofertadas ao administrador algumas prerrogativas. Quando nós temos prerrogativas, mais restrições, formamos a base do regime jurídico administrativo, que é um regime jurídico de direito público. Beleza? Então, quando nós temos prerrogativas, mais restrições, formamos a base do regime jurídico administrativo, que é um regime jurídico administrativo de direito público. O ato administrativo ele será o quê? Unilateral, porque se for bilateral será um contrato. Então é unilateral, porque prevalece somente a vontade do administrador, porque se fosse bilateral não seria um ato administrativo, seria um contrato administrativo. E os atos são produzidos pela administração. Os atos são produzidos pela administração. No caso do contrato, irá precisar da concordância de outra pessoa. De quem? Do particular, por exemplo. Então, o Poder Executivo ele pode ter a função legislativa. Olha aí. Isso aí foi questão de prova discursiva no TJ. O Poder Executivo ele tem a função legislativa. Né? Ele pode ter a função legislativa. Por quê? Essa função do Executivo legislar é uma função atípica, né? Uma função de criar leis. A função típica do Legislativo, né? A função legislativa. Mas o Executivo também pode fazer. Assim como o Poder Judiciário também pode fazer a função legislativa de forma atípica. A função judicial, função de julgar. É típica de quê? Do Poder Judiciário, mas o Executivo e o Legislativo também pode fazer de forma atípica. E a função administrativa, que é a do Poder Executivo, é a função de organizar a estrutura, né? Literalmente de quê? De administrar, que é típica do Poder Executivo. Mas o Executivo e o Legislativo também têm a função administrativa, de forma atípica. Lembrando que os poderes são o quê? Independentes e harmônicos entre si. Ou seja, não é somente o legislativo que faz a função de legislar. O judiciário também tem essa função de legislar, mas de uma função que uma função atípica. Além de suas funções típicas, cada um deles tem as suas funções atípicas.
Administrar é uma função típica do Poder Executivo. Beleza. Porém, o ato administrativo pode ser praticado pelos 3 poderes. O ato administrativo ele vai ser praticado pelos 3 poderes. Isso foi questão de prova, né? É a função típica. O ato administrativo somente pode ser do Poder Executivo? Não, ele pode ser do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Porque o Judiciário e o Legislativo também praticam o ato administrativo no exercício de sua função atípica. Foi questão de prova, bonito. O ato administrativo decorre de uma manifestação de vontade. O ato administrativo ele decorre de uma manifestação de vontade. Beleza? Ato administrativo. Então aqui é uma forma resumida do que a gente já viu, né? Resumindo o que? O conceito de ato administrativo. Então o ato administrativo ele é o que? Ele é infralegal. Por que ele é infralegal? Porque ele é abaixo da lei. Ele faz o que a lei manda ou autoriza. Ele obedece ao comando da lei. Por isso algumas restrições. Subordinado à lei com restrições. Ele tem um interesse coletivo, né? Aí temos o que? Subordinado à lei infralegal, né? Princípio da legalidade. Com interesse coletivo, nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, né? Uma supremacia, aí nós temos as prerrogativas, né? Regime de direito público forma isso. Formando as restrições com as prerrogativas, nós temos o regime de direito público. Ele é unilateral, porque se fosse bilateral seria contrato. Então somente o administrador ele tem ali a manifestação de vontade. Função administrativa do Poder Executivo é típica, mas o Legislativo e o Judiciário também pode fazer de forma atípica. O silêncio administrativo, em regra, não gera a prática de um ato administrativo. Então, o silêncio administrativo, em regra, vou botar aqui, em regra, não gera a prática de um ato administrativo. Então, o silêncio administrativo, em regra, ele não gera a prática de um ato administrativo. Ponto. Se um particular entra com processo para uma autorização, não foi concedido e nem negado, ou seja, a administração literalmente, né, não deu nem bola para aquele pedido, não foi nada. Né? Não aconteceu nada. Bem como o servidor entra com processo para pedir uma licença-prêmio, né? A administração ficou inerte. O silêncio ele não gera prática do ato, ou seja, não vai tirar e também não vai ter nada, né? Se não foi negado, se foi concedido, tá lá, tá andando, né? E tem um prazo para movimentar o processo. Passar desse prazo aí, né? Aí o processo ele é arquivado. Então, porém, temos exceção. Então nós temos o que? A exceção. Vamos mudar aqui a corzinha, porque nós temos a exceção. A exceção. Pode sim o silêncio, né? Pode sim o silêncio administrativo gerar a prática de um ato. Quando é que o silêncio vai gerar a prática de um ato? Quando esse silêncio, esses efeitos do silêncio estiverem previstos em lei. Se eles estiverem previstos em lei, o silêncio ele vai gerar o ato administrativo. Fora isso, ele não vai gerar o ato administrativo. Então, em determinado município tem uma lei que diz assim: o particular tem o direito de pedir uma autorização ao poder público para usar um determinado espaço público e o poder público não respondeu nada. Então tá lá, o cara quer botar um trailerzinho aí para vender ali alguma coisa, um açaí e tudo mais. Logo a autorização não foi concedida e nem negada. E aí o cara ficou lá, né? O cara quer trabalhar e pediu uma autorização e nada, né? E a regra do silêncio administrativo não gera a prática do ato. E aí o que o cara faz, né? Entra com recurso de novo. E assim vai, entra com processo de novo. Na lei do município X, está escrito assim: a partir do momento que o particular pede uma autorização ao poder público, quem? O poder público, tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Caso contrário, entende-se como pedido concedido. Olha aí o silêncio gerando um ato administrativo e produzindo efeito. Ou entende-se como pedido negado a depender da lei. Agora o particular fez o pedido, passou o prazo de 10 dias, o poder público não se manifestou. Agora sim o silêncio gera o efeito. Ele pratica um ato porque os efeitos do silêncio estão previstos em lei. E o ato administrativo, ele é o quê? Ele é infralegal.
Requisitos de elementos do ato administrativo. Então nós temos aí, né, os requisitos e elementos do ato administrativo. Confiformob. Confiformob, confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Confiformob, confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, você não vai esquecer mais os requisitos, os elementos do ato administrativo. Os requisitos e os elementos do ato administrativo. É o que? Confiformob, confiformob, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Confiformob, confiformob, competência, finalidade, motivo, objeto. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Beleza? Os requisitos do ato administrativo é aquilo que o ato necessita. Para quê? Para ser válido. Então, os requisitos do ato administrativo é aquilo que ele precisa, que ele necessita ter para ser um ato que é considerado como válido. O requisito é de validade. Aquilo que o ato precisa ter para ser considerado válido. Os requisitos e elementos do ato administrativo. Né? Competência. Então, competência quem? Quem o quê? Quem está autorizado a praticar aquele ato, mano? Porque você é competente para fazer um inquérito policial? Você é delegado? Você é competente para autorizar uma escuta judicial? Você é o juiz? A competência aqui tem a ver com posso ou não posso fazer aquilo, e não com a qualidade do serviço, que as pessoas falam, né? O cara fez alguma coisa errada, o cara é incompetente, ele não tem competência para isso. Não, a competência aqui é se o cara, ele é o quê? Ele pode fazer aquilo ou ele não pode fazer aquilo. Beleza? Ah, ele não pode fazer aquilo e fez. O ato é válido? Não, o ato não é válido. Se ele não poderia fazer aquilo, ele não é competente para aquele ato. Logo, o ato já é inválido. Beleza? Então, finalidade. Ah, mas pode fazer essa correção? Vamos ver. Finalidade. O administrador busca o que é melhor para o interesse público. Finalidade. Finalidade. O administrador ele busca o que é melhor para o interesse público. Esta é a grande finalidade da administração, né? É o que? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Realizar o melhor para alcançar o interesse público. A forma está ligada com os meios de exteriorização do ato. Como é que o ato vai se expor, né, ao mundo? É a exteriorização, é como aquele ato se apresenta ao mundo. Ele será exteriorizado de que forma? Forma escrita, através de um retrato, de um gesto simbólico, né, verbal. Então essa é a forma, é como o ato vai se expor ao mundo. Motivo e objeto. Então, o motivo e objeto, ele formam o quê? O mérito do ato administrativo. Então, os dois últimos, motivo e objeto, confiformob, 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 competência, finalidade, motivo, objeto, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, confiformob, confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Confiformob, confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, o motivo e objeto forma o mérito do ato administrativo. Ou seja, o mérito do ato administrativo é a junção do motivo e do objeto. Então, se nós temos motivo e objeto, nós temos o mérito do ato administrativo. Se nós temos o mérito do ato administrativo, nós temos o motivo e o objeto. O objeto, ele está relacionado ao ato que o administrador está praticando. Então, o objeto está relacionado ao ato que o administrador está praticando. O objeto está relacionado ao ato que o administrador está praticando. E depois irá perguntar, mas por que este ato foi praticado? Qual o motivo? Então, o objeto está relacionado ao ato que o administrador está praticando. E depois irá perguntar, né? Mas por que este ato
foi praticado. Qual o motivo dele ter sido praticado? O motivo vai ser a causa e o objeto vai ser o quê? A consequência. O motivo vai ser a causa e o objeto vai ser a consequência do ato realizado. O mérito é uma relação de causa e consequência. Seguindo. Como vamos achar o ato praticado pelo administrador? Procurando pelo verbo, né? A gente acha o ato praticado pelo administrador procurando pelo verbo, pela ação ou pela omissão. Ali estará o ato praticado pelo administrador, né? Vamos imaginar um fiscal de vigilância sanitária, Joãozinho. Joãozinho foi até o estabelecimento lá, né? Uma pastelaria, comidas do Kiki. Comida do Kiki, um restaurante. E verificou que ali vendia comida estragada. Olha a situação. Então, um restaurante que vendia comida estragada. Joãozinho como o quê? Fiscal da vigilância sanitária. O que ele vai fazer? Ele vai interditar o estabelecimento. Ele vai interditar o estabelecimento. Qual foi a ação de Joãozinho? De interditar o estabelecimento. A ação foi a interdição, a suspensão do estabelecimento. Essa foi a ação. Então, em virtude disso, o fiscal da agência Joãozinho interditou o estabelecimento que será feito um ato de interdição. Então, o ato será de interdição. Então, o ato administrativo será o quê? A suspensão do estabelecimento, a interdição do estabelecimento. Né? Explicando o que aconteceu no documento. Explicando o que aconteceu no documento. Então, se ele está fazendo um documento de forma escrita, nós temos já a forma. Temos a competência? Temos, porque ele é um fiscal da vigilância sanitária. Temos o ato praticado? Se nós temos o ato praticado, nós temos o objeto, que é a interdição. Então, o ato de interdição é o objeto. Então, nós já temos dois aí. Então, ele interditou o estabelecimento do que será feito um ato de interdição, explicando o que aconteceu no documento. Explicando o que aconteceu no documento, nós temos a forma, a exteriorização do ato, até porque o dono do estabelecimento terá direito de apresentar sua defesa, lógico. O fiscal interditou pensando no que era melhor para o interesse público. Olha a finalidade aqui. Ele interditou para o interesse público. Porque se as pessoas fossem lá para comer, as pessoas iam passar mal. Então, para não colocar em risco as pessoas que frequentam o estabelecimento. Vamos encaixar os requisitos aí. Vamos começar procurando o ato administrativo pelo administrador. O ato é sempre o verbo, a ação, a omissão, que foi o quê? Interditar. Então, o fiscal praticou o ato de interditar o estabelecimento quando se acha. Quando se acha o ato, achou o quê? O objeto. Então, o objeto foi o quê? A suspensão, a interdição do estabelecimento. Logo, o objeto aqui foi a suspensão do funcionamento do estabelecimento. O objeto foi a suspensão, a interdição do funcionamento do estabelecimento. Feito isso, vamos à pergunta: por que este ato foi praticado? Por que ele interditou? Porque estava vendendo comida estragada e as pessoas poderiam passar mal. Então, o motivo da interdição foi o quê? Porque estava vendendo comida estragada. Esse é o motivo. Então, vender comida estragada foi a causa. Então, a consequência foi a interdição, o objeto. E a causa, que é o motivo, comida estragada. Porque se não estivesse vendendo comida estragada, não teríamos o quê? Um motivo. Então, a interdição é o objeto e o motivo é a comida estragada, a causa. Achamos aqui o quê? O mérito administrativo, porque se nós temos motivos e objeto, nós temos o mérito, a junção, né? Causa e consequência. Que é o quê? Vender comida estragada e a interdição do estabelecimento. O fiscal da agência poderia ter interditado o ato? Poderia, porque ele é competente, ele é fiscal da vigilância sanitária. Ele está no uso de poder de polícia. O que o administrador busca? Ele busca praticar o ato pensando no que é melhor para o interesse público. Nós temos o quê? Finalidade. Ele cumpriu a finalidade, que é atingir o interesse público, o bem coletivo. O documento é escrito, o ato de interdição, ele foi feito o quê? Foi feito de forma escrita, logo nós temos a forma. Achamos aí os 5 requisitos. Logo, a suspensão, a interdição desse estabelecimento é um ato administrativo de forma válida. O fiscal Joãozinho tinha competência, alcançou o interesse público, atingiu a finalidade de sua atuação,
Teve a exteriorização do ato por meio de um documento de forma escrita. Teve a causa, que foi vender a comida estragada, e o motivo que gerou uma consequência. E teve a paralisação das atividades por meio da interdição, que é o objeto a suspensão do funcionamento do estabelecimento. De novo, o fiscal Joãozinho tinha competência, porque ele fez o concurso, ele passou, estudou, fez o concurso, passou, estudou, alcançou o interesse público, atingiu a finalidade de sua atuação, porque alcançou o interesse público. Teve a exteriorização do ato por meio de forma escrita. Teve a causa, que foi vender o quê? A comida estragada, né? A causa, a comida estragada. Logo é o quê? É o motivo. E que gerou uma consequência, que teve a paralisação, a interdição do estabelecimento, que é o que? O objeto. Logo, este ato como um todo será um ato válido, porque os 5 requisitos foram encontrados, obedecidos e estão de acordo com a lei. Se tem um agente de trânsito e viu os alimentos impróprios para o consumo e interdita o estabelecimento, o agente de trânsito ele pode interditar o estabelecimento? Claro que não! Um agente de trânsito não pode interditar um estabelecimento. Ele não tem competência para interditar um estabelecimento. Ele é agente de trânsito, ele não é um fiscal da vigilância sanitária. Logo, um ato é um ato inválido, porque tem um defeito na competência. Tem um defeito na competência. O agente de trânsito não poderia interditar o estabelecimento. Agora vamos imaginar que o fiscal da vigilância sanitária interditou o estabelecimento porque o dono é um desafeto dele. Por um dono ser um desafeto dele, ele pode interditar o estabelecimento? Claro que não, porque ele não tem a finalidade para isso, né? Se ele vai interditar o estabelecimento porque é um desafeto dele, ele não tem finalidade. E também não tem o quê? Ele não tem motivo para isso. Ele não tem finalidade e não tem motivo. Não está pensando no que é o melhor para o interesse público, e sim de forma particular. Logo, este ato é um ato inválido, com defeito na finalidade e com defeito no motivo também. Competência, né? A competência possui algumas características, né? E a gente vamos ver essa competência, as características dessa competência para a próxima aula, para não ficar muito grande para você que gostou. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo